Você que está presente aí, falta 5 minutos aí para nós começarmos a nossa live aí sobre fisiopatologia relacionada ao emagrecimento e obesidade. Ontem eu acho que vocês perceberam que deu um caos aí epidêmico no Instagram, não só o meu, mas eu acredito que deu um pau em vários Instagrams aí de amigos que estavam realizando trabalhos também à noite, principalmente a partir das 19h30 até 21h30, deu um pau danado. Então, peço desculpas, eu tentei umas 5, 6 vezes entrar no Instagram e o sistema não funcionava. Depois eu vi que o do Rafael também não funcionou, eu vi que o do Baladan também não funcionou, e assim foi. Tava fazendo live em isometria, exatamente, Gu, tava parando tudo ontem. E aí apareceu uma notícia agora dizendo que realmente ontem o Instagram ele não suportou a tamanha demanda de lives que as pessoas estavam realizando no horário de pico, tá bom? Então é um prazer aí, espero que vocês possam continuar ainda interessado no tema, que é tema emagrecimento. Obviamente que hoje eu vou abordar o tema mais fisiopatológico, principalmente no processo inflamatório da relação da obesidade, mas ontem era o mesmo tema, então a gente tentou, até eu estava empolgadão ontem lá, gritando, pulando aqui, e a coisa de repente travou de uma tal maneira que não deu jeito. Como ainda falta 3 minutos, eu estou fazendo um teste, justamente para ver se não vai cair. Só vai compartilhando aí para mim, se o áudio tá bom, aí você dá o joinha, e se a cidade, Grande Gabriel, um dos melhores personagens do Brasil, no qual eu tenho a honra de ser seu amigo. Obrigado, viu? Dá um joinha aí, coloca o nome da cidade e do estado, tá bom? Por favor, que aí eu já vou cumprimentando, dando as saudações, e a gente vai tentando aí bater um papo daqui a pouco. Legal? O som tá bom? Como é que tá? Nós tivemos um encontro, acho que foi na fisiologia, aspectos do emagrecimento relacionados à fisiologia. Foi bem bacana, eu acho que foi anteontem, né? Se eu não me engano. Nós tivemos quase 1.250 pessoas aí assistindo, então foi um momento bem especial. Eu espero que assim continue. Exercifit do Paulinho, grande abraço. Feira de Santana, Itaquera, Corinthians, Araçoiaba da Serra, São Paulo, São José dos Campos, cidade do meu grande amigo Arthur, no qual ele aí está nos cumprimentando, Marinhos, litoral do Paraná, Maceió, Sumaré, Maciel Costa, BH, Minas Gerais, Recife, Pernambuco, Belém, no Pará, Piaçabuçu, Alagoas, Vitória da Conquista, cidade maravilhosa, Manaus, Fortaleza, obrigado, pô, que bom que a transmissão tá excelente, né? Alvarez, meu ex-aluno aí da Embi Morumbi, saudações, Pires Ferreira, Lucas do Rio Verde, Fortaleza de novo aparecendo, Paraíba, no qual eu tenho muito carinho, Rani, obrigado. Raine, é assim que pronuncia? São Sebastião, cidade do meu grande amigo cantor, um dos melhores intérpretes e compositores, Vander Peixoto, aí de São Sebastião. Tauá, Ceará, Pojuca, Bahia. Merielle, seja bem-vinda aí. Porto Alegre, Meriel, né? Isso. William, Porto Alegre. Aline, obrigado. Quem mais aí? Vamos lá. Belém do Pará. Belém do Pará, vou para aí, Belém do Pará. Eu e o Alexandre Maia, dá um curso de hipertrofia e emagrecimento. Cuiabá, Mato Grosso, dou aula aí na Inspirar. Show de bola. E a gente vai dando um curso aí de emagrecimento e hipertrofia. Tá marcado, viu? Acho que é em junho. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Isso mesmo, Vander Peixoto, amigão, feríssima. Quem puder, manda até um oi pra ele lá, fala que o Léo falou dele, é amigo meu, amigo da família, e eu conheço o Vander desde quando ele cantava em padaria. Vamos lá, falta ainda 1 minuto, 3 horas eu começo. Chama os amigos, se vocês perceberem tem uma setinha aí do lado nos comentários, você pode compartilhar essa live aí com mais 5, 10 amigos.
Grande Celião, eu queria que vocês pudessem aí chamar os amigos. Horário da tarde, horário que geralmente nesse momento todo mundo vai estar dormindo, vai estar na rede, ou alguns personagens vão estar tomando cerveja, né? Aí na rede, no quintal, enfim, sei lá o que vocês vão estar fazendo aí, tá bom? Então é aí, clica aí nessa setinha, do lado aí de umas carinhas, e aí até o Pedrão tá dando um toque aí, o Pedrão e o Joãozinho são feras aí da minha parte de comunicação que tem me ajudado. Clica e chama os amigos. O tema da live é a continuidade, né? A gente falou sobre emagrecimento e comportamento, emagrecimento e fisiologia, e hoje é emagrecimento e fisiopatologia. Grande Marcelo Capella, irmão, amigo e sócio em vários projetos aí. Grande irmão, esse é parceiraço. Parceiraço em todos os sentidos. É aquele amigo quando você não tem dinheiro, você fala, você tem alguma coisa para me ajudar? Ele nem se coloca na dúvida. Se ele tem, ele dá e fala, me devolve quando você puder. Isso é amizade. Amizades são poucas, né? Ele é um deles. Então, obrigado, Marcelão. Bom, Bruno, vamos lá então? Chama aí o pessoal, vamos tentar bater o recorde aí de anteontem, que nós tivemos mais de 1.200 pessoas. E eu queria que a gente chamasse aí 1.500 pessoas. Marcelão, chama a turma aí que você tem um contato grande aí, tá bom? Vamos lá. Bom, eu sou o Léo, sou o Leonardo Lima. Vou mandar os artigos de hoje também no Telegram. Vamos lá. Eu sou o Léo, trabalho com educação física, né? Então alguns aí já me conhecem. O tema da live é emagrecimento na perspectiva fisiopatológica. Então nós iremos abordar um pouquinho aí de processos inflamatórios sistêmicos aí, que desencadeando comorbidades e obviamente uma precocidade de mortalidade devido à obesidade. Então vamos lá. Uma coisa que eu peço para vocês, acessem aí a minha bio, na minha bio aí, Terezinha Piauí, a minha bio, clica lá, vai ter o Telegram, vai ter canal do YouTube. Por favor, acessem, ali vocês têm um conteúdo exclusivo de vídeo aula, de artigo, de PDF, de tudo ali, e ali é uma interação. É só clicar no Nato, entra no meu Instagram depois da página, ali embaixo vai ter um link que é bio, clique ali no link que já vai abrir automático o Telegram e o YouTube, tá bom? Vamos lá, o que eu peço para vocês também aí? Sempre vai printando a tela aí, vai compartilhando aí nos stories, entre os amigos aí, vão chamando, clica na setinha e vai chamando o pessoal. No final da aula vai ter uma grande surpresa que eu espero contribuir aí na vida de vocês de alguma forma, então fiquem até o final. No final da aula, depois de 40 minutos, a partir de agora, a gente vai estar dando um presente para vocês aí, tá bom? Então é uma grande honra aí compartilhar um pouquinho. Criciúma. Bom, posto isso, vamos começar? O que a gente tem aí de cenário? O cenário é caótico, é uma pandemia de obesidade, é uma pandemia de pessoas que estão com sobrepeso e que obviamente pode trazer alguma relação de complicações metabólicas. O que nós devemos entender? Nós devemos entender que a obesidade, ela é sim considerado houve várias comorbidades associadas à obesidade. Então o que a gente precisa entender? Que quando a gente fala assim, eu sou contra a obesidade, exatamente, você é contra a obesidade, mas você ama o obeso. São coisas antagônicas. O obeso a gente tem abordado aí desde o início o aspecto comportamental, fisiológico, neuroendócrino e obviamente ele é uma pessoa que carece de cuidado, carece de atenção e que ele é enquadrado como um sujeito que está patologicamente afetado por um processo inflamatório que no caso pode afetar vários tecidos do nosso corpo. Dentre os principais tecidos, há de lembrar que é o sistema cardiovascular e a relação neurológica, então acidente vascular encefálico. Então vamos começar aí um pouquinho mais. O que a gente pode lembrar? Que nessa relação das comorbidades aí associadas à obesidade, nós temos aí doenças pulmonares, nós temos doenças hepáticas,
nós temos lidiase vesicular, nós temos anormalidades ginecológicas, nós temos osteoartrites relacionadas à obesidade, nós temos doenças de pele, tem xantomas, quando você vê aquele cotovelo cheio de crosta, aquilo ali é excesso de gordura, olha o nível que chega a mão do obeso, quando você vê aquela oleosidade amarelada, xantomas, principalmente no cotovelo, diabético, ocasionado pelo comportamento também, no pescoço, você vê rachaduras, gota, flebite, alguns tipos de câncer, palhoça Santa Catarina, pancreatite severa, doenças coronarianas, doenças associadas a disfunções metabólicas como diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, catarata, derrame, hipertensão idiopática intracraniana e entre outras. Então falar que a obesidade ela é algo brando, que ela está relacionada somente à estética corporal, seria simplificar e minimizar o dano da doença de tantos genes aí comprometidos para relacionar essas disfunções de comorbidades. Então vamos tentar lembrar algumas coisas aí. Primeiro, nós devemos lembrar que o tecido adiposo sempre tem e sempre terá algumas funções clássicas: termorregulação, proteção física e mecânica, Rondonópolis, Mato Grosso, e armazenamento de energia. Obviamente que com a investigação e principalmente, creio eu, que a partir da década de 80, em 1988, apresentou o primeiro diretrizes relacionando na área médica a obesidade, o excesso de peso, a disfunções metabólicas e cardiometabólicas. Então, a partir da década de 80, mostrou-se para o mundo que obesidade pode levar a várias complicações, obviamente de características inflamatórias crônicas, que podem afetar não só um tecido, mas vários tecidos aí do nosso corpo. E a partir disso, começou a entender que esse tecido, no caso adiposo, ele também secreta. E se ele secreta algo, ele é visto também numa relação endócrina. Então, o tecido adiposo, ele sai de uma condição meramente de termorregulação, meramente de proteção física e mecânica e, obviamente, de armazenamento de energia para geração de ATP. Ele passou a também ter uma visão endócrina, como um órgão secretor, no qual ele secreta o que nós chamamos de adipocinas. Essas adipocinas, obviamente que elas estão relacionadas a aspectos hormonais, citocinas e proteínas envolvidas, secretadas pelo tecido adiposo. Por isso que a gente percebe que se ele secreta algo, vai para a corrente sanguínea, ele pode afetar, primeiro, a relação exócrina, parácrina e endócrina. Então ele pode danificar a si mesmo, ele pode danificar os seus vizinhos, ou seja, levar um processo também inflamatório para outras células adiposas que estão compondo ali o tecido de gordura, como ele também pode ir para a corrente sanguínea e afetar outros órgãos. Então por isso que ele se torna uma epidemia sistêmica inflamatória, não só local, mas de vários tecidos do nosso corpo. E isso é muito sério, porque aí ele passa a ter uma visão não somente da perda de peso, mas ele passa a ter uma visão clínica, funcional, metabólica do nosso organismo, no qual constantemente nós tentamos manter uma homeostase aí. Por isso que você tem um processo claro de lipólise e lipogênese. É algo básico para nós aí em relação a essa formar gordura, quebrar gordura, levar energia. O problema é que quando você tem um alto consumo energético de altos valores calóricos, principalmente por gorduras trans, principalmente pelo excesso compulsivo, exagerado de carboidratos, obviamente que eu estou falando agora de sujeitos que estão acamados, classificados como obeso, mórbido, você leva também a ineficiência do próprio tecido adiposo, pelas suas células adipostas, ter capacidade também de armazenar, porque elas já estão tão inflamadas e tão hipertrofiadas que elas não têm condições.
E olha que curioso, então ele vai danificar algo que já está ruim, porque a gente vai ver que gera um ambiente de hipóxia e isquemia. As células adipócitas, existem vasos ali percorrendo entre elas. Então você imagina imagina um cacho de uva. O cacho de uva são as células adipócitas. Você imagina o cacho vinha hipertrofiando e os galinhos ali começam a ser comprimidos e aí para de levar oxigênio, para de levar também sangue arterial, não consegue mais se mover metabólico, gera um ambiente de hipóxia, gera um ambiente de isquemia, começa a levar morte celular ali naquele local, começa a levar o que? Tecido necrosado, começa a levar processo inflamatório local e as células adipócitas também não têm capacidade mais de armazenar ácidos graxos que estão vindo da corrente sanguínea através de enzimas como LDL, o LPL, que é uma enzima lipogênica para poder entrar também a gordura dentro da célula, não consegue, o diglicerol. E aí o que acontece? Essa gordura fica circulando mais ainda na corrente sanguínea e vai para onde? Ele vai, obviamente, para tecidos que estão suscetíveis, então. E um tecido que é muito afetado, que a gente sabe, infelizmente, é nas vísceras, uma gordura chamada gordura central, visceral, levando também a um grande comprometimento metabólico inflamado. Então vamos continuar. Então a obesidade ela passou a ser caracterizada então como uma doença. E curiosamente essa doença ela atinge camadas sociais e faixas etárias diversas. Por mais que nós tenhamos algumas evidências apresentando que a escolaridade ela tem uma repercussão também sobre a obesidade, por que a escolaridade está associada também a faixas monetárias, de relação a valores familiares, investimento, trabalho, salário? Porque acaba comendo pior, acaba comendo de uma maneira errônea, acaba comendo muito mais gordura, acaba comendo muito mais farinha, acaba comendo muito mais literalmente o que é barato. E o que é barato às vezes não é de uma maneira nutricional adequada e acaba levando também a complicações metabólicas. Então a gente percebe que as crianças também têm uma grande probabilidade de obesidade hoje. Obviamente que tem vários cenários para nós relacionarmos aí, e não vem o caso hoje. O problema é que hoje nós temos algo muito claro para a gente poder mostrar valores. Nós temos aí em torno de mais ou menos quase 370 milhões de pessoas no mundo com diabetes tipo 2. 370 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. E isso daí é seríssimo. E esses valores apresentados no dia de hoje estão numa relação, obviamente, associadas a aspectos comportamentais pela diabetes tipo 2. Dentre elas, sobrepeso e a obesidade e disfunção metabólica. Podendo chegar esse valor numa estimativa de 2030 a quase 560 milhões de diabéticos tipo 2. Tudo isso em torno de quase 50, 55% relacionada à doença obesidade. Então não dá pra gente falar assim, nossa, que coisa branda, que coisa simples. Não é. Não é. Então nós percebemos aí de uma maneira muito direta e objetiva alguns pontos fundamentais aí para mecanismos que podem desencadear no aspecto crônico a obesidade. Agora deixa eu ter uma dica para você. Entenda também que quando nós associamos a obesidade, há na educação física uma cultura que a obesidade está relacionada muitas vezes à perda de peso. Veja bem, muitas vezes a perda de peso não ocorre nos primeiros meses de uma intervenção, por exemplo, de atividade física. Mas isso não significa que há uma diminuição dos processos inflamatórios internos no sujeito. Por isso que é importante o acompanhamento da área clínica médica. Porque se o sujeito tem 180 kg, 190 kg, e ele começa a implantar um programa de replanejamento nutricional, replanejamento de atividade física, obviamente que é um trabalho danado para pensar na complexidade. E aí você vai pesar o sujeito e falar assim, olha, você teve uma redução de 2 quilos corporais aí, muito pouco, não sei o quê. Depende. Porque às vezes você vai analisar por marcadores inflamatórios, esses marcadores inflamatórios como o TNF-alfa diminuiu consideravelmente em 60 dias de trabalho, pensando num replanejamento de mudanças de parâmetros de vida. Então,
Outro ponto importante que eu sempre acho relevante nós lembrarmos, a gente tem parâmetros de IMC, parâmetros de relação cintura-quadril. Obviamente que tem limitações incríveis aí, principalmente na relação de IMC. Porque primeiro que você não sabe qual é a gordura regional. Você não sabe se ela é androide, gnoide, como que é essa distribuição. Segundo que você não sabe também se essa relação de IMC está atrelado ao aumento da massa de gordura, literalmente gordura, ou é a massa muscular. Então tem vários pontos limitadores. Agora, ela é um parâmetro ainda utilizado? Sim, porque eu vou enviar artigos para vocês aí, que vão entrar no Telegram, que apresentam a relação do IMC com disfunção metabólica, com disfunção cardiometabólica, com disfunção do endotélio, com relação do diabetes. Então ela tem uma relação, porque senão também não seria utilizada aí de uma maneira aplicável como algo de intervenção populacional de análise. Agora é óbvio que existem outras maneiras de nós também verificarmos essas relações de distribuição de gordura, processo inflamatório. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que o tecido adiposo, principalmente aquele localizado na região abdominal, apresenta grande hipertrofia acima dos níveis normais, por um desequilíbrio da produção de citocinas pró-inflamatórias em detrimento das anti-inflamatórias. Então é assim, a gordura, preste atenção, essa gordura visceral é o que vai trazer o grande impacto metabólico, ok? Mas aí o sujeito é magrinho, aparentemente, ele pesa 68 kg, 75 kg, ele é um cara tranquilo, mas ele apresenta uma relação de gordura visceral elevada, é aquele sujeito que tem os braços finos, pernas finas, e ele tem uma grande alteração da proeminência abdominal, no qual há uma investigação para ver se já é instalado um quadro inflamatório ocasionada por citocinas secretadas por esse tecido adiposo visceral. E muitas vezes acontece. Então você percebe que na balança o cara também está bem, só que quando você vai analisar pela relação metabólica inflamatória, ele já é considerado um paciente de obesidade. E obviamente as suas comorbidades aí que podem ser afetadas. Agora, existe um estudo muito legal, porque ele apresenta, por exemplo, a distribuição da mulher da gordura, principalmente ali no quadril, na parte medial do quadril, lateral, perdão, onde que a gente chama vulgo, culote. Ele é uma gordura que, curiosamente, ela acaba trazendo, pelo menos esse artigo depois eu envio para vocês, o aspecto protetor cardiometabólico. E que, obviamente, é uma relação hormonal que quando a mulher ela entra na menopausa, há uma diminuição aí de hormônios, estrogênio e progesterona, e acaba também diminuindo essa relação dessa gordura no quadril. E aí leva o impacto agora dessa gordura que estava sobre o quadril na mulher, nos glúteos ali, do glúteo que eu digo ali, na gordura subcutânea, ok? Que a gente chama de culote. Estou usando o termo aí bem da parte da estética aí. Ele leva agora uma possibilidade agora de gerar um aumento da gordura visceral. Então você vê que coisa louca que existe? Então aí existem algumas mulheres, por exemplo, que vão lá e fazem extirpa gordura, seja por lipo, abnoplastia, enfim. E aí como é que funciona isso? O problema é que o corpo ele precisa manter as suas relações de taxas metabólicas funcionando adequadamente, o metabolismo. Então o corpo é muito inteligente. Ele entende que já que não há necessidade de tanta energia, porque tirou literalmente uma parte do teu corpo, o que ele faz? Poupa energia. E ele desregula o metabolismo. E o que você faz com isso? O grande problema é que dentro de uma desregulação do metabolismo, há uma probabilidade dessa gordura agora se encontrar em maior impacto na gordura visceral. Qual é o antídoto aí? Treinar. Treinar antes e treinar após a intervenção clínica médica, justamente para não permitir esses dois pontos. A relação do comprometimento do metabolismo e, obviamente, também do acúmulo da gordura visceral. Então eu não sou contra a pessoa submeter a uma cirurgia de estética, mas o profissional da educação física e o profissional da área médica há de aconselhar
se ela vai operar em junho, que ela começa uma atividade, um replanejamento de vida em janeiro. Aí ela tem 6 meses de planejamento agora com exercícios, alteração morfológica, alteração de funções do nosso corpo, funcionando muito bem as mitocôndrias, tudo tranquilão. Mudanças de comportamentos que começam a ter, e aí termina a cirurgia, há uma recuperação melhor e volta de novo para a prática do exercício. Então é isso. Então vamos continuar. E aí nós percebemos que esse evento aí de pró-inflamação, que é o que leva à obesidade, leva a um estado que nós chamamos de hipóxia, devido justamente à grande hipertrofia das células adipostas, que agora começam a obstruir a rede capilar que compõe os adipócitos, ou seja, acaba trazendo uma dificuldade aí de levar oxigênio, remover metabólico, e levando o ambiente aí, já que não falta tudo, falta nutriente, falta oxigênio, e aí gera o que a gente chama de dificuldade de oxigenação celular. E isso é o gatilho para a inflamação. E obviamente é uma resposta para a obesidade. Então é um feedback aí de um mecanismo protetor do corpo, devido ao crescimento elevado do tecido adiposo. E o que a gente pode entender disso daí? A gente pode entender que com essa alteração do tecido adiposo, das células adipostas, há uma grande infiltração aí do sistema imunológico, principalmente aí os macrófagos, que agora vão a ser atraídos por um processo chamado quimiotaxia para tentar ajudar a casa. O problema é que esses macrófagos aí, devido agora a uma expressão também alterada de genes inflamatórios e essa hiperplasia e essa hipertrofia do tecido, meu amigo, ele não dá conta. Ele, infelizmente, macrófagos que eram anti-inflamatórios, o M1, por exemplo, acabam sendo agora transformados literalmente aí em macrófagos M2, levando mais processo inflamatório. E aí o que você percebe? Você percebe alguns marcadores que são analisados aí pela área médica, que nós da educação física também olhamos com maus olhos quando apresenta esse processo inflamatório. Porque agora está secretando, está indo para a corrente sanguínea. TNF-alfa elevada, inflamação, somada à interleucina 6, que ela nesse momento, com a TNF-alfa, que é inflamatória, mais a interleucina 6, que ela pode ser inflamatória e anti-inflamatória. O problema é que o tecido está inflamado. Então essa interleucina 6 passa a ter também uma característica inflamatória. Aí você tem o PCR, você tem o MCP1, que é atrativo de monócitos por quimiotaxia. Você também tem alteração do processo neuroendócrino da leptina, que é o down regulation, que é a leptina, que era o hormônio de saciedade, de regulação também de esperminogênese, de fertilidade, mas principalmente uma adipocina secretada anti-inflamatória quando você está com o peso adequado, sem o quadro instalado de inflamação. E ela passa a ser agora, devido à sua grande quantidade secretada pelo tecido adiposo, os receptores da leptina param de funcionar, ou seja, você não para de comer, você tem uma vontade de comer constante. Você termina de comer, quer comer de novo. Você tem a resistina, que também é secretada pelo tecido adiposo branco, e a resistina, o próprio nome diz, ela resiste, ela dificulta a entrada da glicose para a célula, levando a um quadro de hiperglicemia. Isso é diabetes. Diminuição de adipodictinas, que são proteínas aí secretadas pelo tecido adiposo anti-inflamatória, como a própria também, no caso. A leptina bem reguladinha, ela funciona também com uma ação muito boa para o nosso organismo. E aí você vê o que? Leva um baixo grau de inflamação crônica, vai inflamando, o sujeito não percebe o que está acontecendo, é uma morte lenta. E aí gera o que a gente chama de comorbidades associadas à obesidade. Aí nós temos a resistência à insulina, aí nós temos o diabetes mellitus tipo 2, aí nós temos a hiperlipidemia, aí nós temos a hipertensão arterial sistêmica, aí nós temos a formação de ateromas,
que são placas agora de gorduras ali instaladas no teu endotélio, que acabam levando a alteração do raio do conduto, podendo levar a uma obstrução, ou maior disfunção do endotélio, um agravamento, aí começa a sair tecido liso de lá de dentro, porque rompeu ali a membrana, e aí leva mais atrativos de monócitos, podendo levar um ateroma completo, fechado ali, e se é no coração, infarto agudo do miocárdio, se é no cérebro, acidente vascular encefálico, e assim vai. Então a gente tem vários marcadores aí da obesidade. TNF-alfa na obesidade está alta, então a alta produção de citocinas, a TNF-alfa, ela favorece a lipólise, diminui a relação da lipogênese. E aí isso é complicado, porque essa relação da lipólise, por que ela aumenta a lipólise? Porque ela vai oxidar mais gordura, copo cetônico, radical livre. E a glicose não funciona direito. Por isso que tem uma baixa captação da glicose quando você está com a TNF-alfa alta, obesidade. Então ela alta, diminui a captação de glicose, diminui o receptor da glicose pela membrana que é o GLUT4. Então você tem uma grande oxidação de gordura e baixa oxidação e utilização de glicose. Você está com glicose maior na corrente sanguínea. E o que é isso? Diabetes. Por isso você tem a resistência agora à insulina. E aí você com a TNF-alfa, ela atrai ateroma, ela facilita o processo de adesão de placas, principalmente oriunda de LDL. Interleucina 6 somadas com TNF-alfa, mesma coisa, está aumentada. Lipólise de novo, resistência à insulina, proteínas hepáticas da fase aguda, PCR. PCR está associada a aumento de massa corporal, outra citocina. Percebemos o PCR elevado, elevadíssimo em diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e metabólicas. Nós temos atrativos de monócitos, o MCP1, proteínas quimioatrativas de monócitos e macrófagos, justamente para tentar ajeitar a casa. Mas acontece que o processo inflamatório, ele é crônico e ele fica nessa constância. E aí leva mais infiltração de macrófago, menor captação de glicose, mais resistência à insulina e mais formação de placa de ateroma. E temos a leptina, como foi falada. A leptina ela tem adesão e fagocitose de macrófagos. Ela regula também a relação da pressão sanguínea. A resistina, que eu já falei, aumenta a resistência insulínica. E a adiponectina, que é uma citocina anti-inflamatória, ela está diminuída na obesidade. E se ela está diminuída na obesidade, ela tem uma ação agora, diminuiu a proteção do nosso corpo por essa adiponectina. E aí aumenta o quê? Ela elevada melhora a sensibilidade da insulina. Ela elevada favorece também a oxidação aí de carboidratos de uma maneira regular e oxidando também adequadamente gordura. Ela ajustada corretamente, ela vai o quê? Atenuar a progressão de formação de placa de ateroma. Então você percebe que esse quadro, resistência à insulina, esse quadro de hipertensão ocasionada pela obesidade, esse quadro de dislipidemia, que pode levar também a aumento da pressão arterial, leva a uma disfunção do endotélio, que são os condutos, são os leitos vasculares, artérias, veias, capilares, todos comprometidos, altera a coagulação. O fígado é afetado, então você percebe aí no tecido, TNF-alfa, macrófagos, neutrófilos, proteína interleucina 6 secretada pelo fígado. Lá agora no leito vascular você tem um aumento da CPR. E aí a CRP somada com uma diminuição do óxido nítrico, gerando mais vasoconstrição. Endoteliina 1, ela está elevada. A endoteliina 1 é o antagônico do óxido nítrico, ou seja, mais vasoconstrição. Imagina você tem um cano, lembra do caninho do McDonald's, lembra do ovo maltine? E aquele Nescauzinho vai tampando o caninho. Só que acontece que ele não tem o quê? Uma elasticidade, ele não consegue ter vasodilatação. Ele perde a capacidade de vasodilatar. Ele agora tem comprometimento no caninho, está fraco, está sem resistência. E ele leva mais vasoconstrição. Você imagina agora formando placa de ateroma. Por que vai aumentar? Porque agora vai ter o quê? Mais tiro-estresse, mais dano vascular, mais macrófago, mais TNF-alfa, mais monócito, mais relação de corpos ali formando, levando o quê? Formação de placas. Então a gente percebe que esse quadro todo aí da obesidade,
ela é muito séria e ela não pode ser levada como uma brincadeira. Você vê um grande desequilíbrio aí de monócitos em relação a macrófagos M1 e M2. Você vê macrófagos M1 com uma função pró-inflamatória, que estão no obeso, como TNF-alfa e interleucina 6, e macrófagos M2 que estão mais do sujeito controlado, saudável. Aí você vê outro tipo de interleucina 10, fatores de crescimento transformador beta, dentre outros aí, anti-inflamatório. E há uma troca aí, o sujeito passa a ficar inflamado. Por isso que a obesidade é um processo inflamatório, crônico, ocasionado principalmente por hipóxia, isquemia e as secreções que são dadas aí pelo nosso tecido. Isso é complicado demais. Então a gente pode resumir da seguinte forma. É muita coisa, né? É muita coisa. A gente pode resumir por algumas coisas. Obesidade, o que altera na função cardíaca? Disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, hipertrofia patológica do ventrículo esquerdo, aumento do risco de insuficiência cardíaca, redução da capacidade de enchimento ventricular, regulamento da estrutura cardíaca, resistência à insulina, ou seja, intolerância à glicose, ou seja, síndrome metabólica, diabetes mellitus, disfunção de células beta, aumento da volemia no sangue, aumento da resistência vascular, aumento da pressão arterial, aumento do estresse da parede do ventrículo esquerdo, disfunção arterial coronariana, hipertensão pulmonar, hiperatividade do sistema nervoso simpático, o sujeito vive em arritmia, vive em taquicardia, aumento da ativação do sistema angina-angiotensina-aldosterona, ou seja, hipertensão crônica. Ele não consegue regular pelo sistema de retenção de sódio e água. O sujeito está constantemente inflamado e obviamente levando a um processo de hipertensão por retenção de água e sódio elevado. Redução dos níveis peptídeos antidiuréticos, atrial e cerebral. Olha que maluco isso. Hiperlipidemia, resistência à leptina, redução de atividades de neurônios anorexígenos e aumento dos orexígenos. Ou seja, os hormônios e neurônios relacionados à saciedade há uma redução. E a relação de neurônios relacionados à atividade orexígena, de aumento de fome, são desencadeados. Um desses neurônios, por exemplo, é o neurônio da amígdala central, que altera o eixo NPY, que leva o sujeito a ter fome também constantemente. E isso é apresentado na obesidade. Dislipidemia, aumento de triglicerídeos, aumento de VLDL, aumento de LDL, aumento de lipoproteína B, redução do HDL, que ele é menos inflamado, ele tem uma propriedade anti-inflamatória, aumento de oxidação de ácidos graxos, formação de placas e trombos, lipotoxicidade, o ácido graxo fica circulando, então ele começa agora a levar o quê? Gordura em outros órgãos, como o fígado, por exemplo, que é o que gera grande lipogênese aí para quem é obeso, levando a esteatose hepática, disfunção da mitocôndria. Se levou disfunção de mitocôndria, meu amigo, você precisa de energia. E aonde vai ter energia? Lá na cadeia transportadora de elétron, lá na mitocôndria. Redução da flexibilidade metabólica, alteração do metabolismo hepático, prejuízo do metabolismo cardíaco e atrofia de disfunções musculares. Meu amigo, se isso daí não te empolga para ver qual é a intervenção, como é que eu posso agora ajudar pessoas que estão com o acometimento da obesidade? Aí nós poderíamos falar assim, vamos treinar. Pega esse obeso aí que já está inflamado e vamos treinar, vamos arrebentar o caboclo. Então, mero engano. Porque aí você percebe que o exercício físico, ele também afeta o sistema imunológico e obviamente o que já está inflamado vai ficar mais inflamado. E o que a gente tem de recomendação atual? Meu amigo, lembra que você tem o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Você tem uma coisa que vai acontecer imediatamente pós-treinamento. E se você for agora dar um de louco e começar a treinar sessões de alta intensidade ou de altos volumes de duração para uma população que já está inflamada, faz o seguinte. Não precisa
precisa nem pensar em... Põe um plano de saúde aí pro sujeito. Plano de saúde não. Um seguro de vida. E fala pra mulher dele. Olha, vamos dividir a bolada aí porque eu tô antecipando. Ele já tá todo inflamado. Então eu vou só auxiliar. Eu vou potencializar o gatilho inflamatório. Por isso que as recomendações são muito claras para a população obesa que já está em processo inflamatório crônico aí. Atividades moderadas, gente. Atividades moderadas. Tanto no treinamento de força quanto no treinamento de endurance e treinamento concorrente. Por quê? Justamente porque essas atividades moderadas é que vão trazer as respostas adequadas em relação a essas inflamações que o sujeito tem. E obviamente o sistema imunológico ele tem capacidade de quê? Você tem um sistema imunológico que quando você acaba de treinar, você tem algo que chama a parte imunossupressora. Que é justamente quando você terminou o treino, tem o sistema imunossupressor. Por isso que eu ia falar um palavrão, mas não me contei. Por isso que o coronavírus tem que tomar cuidado aí para quem é destreinado, sedentário. E essa onda aí, que um monte de gente com sobrepeso, obeso, inflamada, e fica vendo coisa aí no Instagram, vendo coisa no Facebook, vendo coisa em tudo que é lugar e começa a fazer um monte de exercício maluco aí. Qual é o problema? O problema é que o cara vai se inflamar. E o sistema imunossupressor dele despenca. Ele vai ficar inflamando. E aí é um problema. Então você percebe que essa relação do sistema imunossupressor, ele não tem um ganho sobre o sistema agora imunocompensatório, imunospositivo, adequado. Tá? No qual ele vai ter agora uma melhora da anti-inflamatória. Por isso que você tem que entender. Moderação. Moderação. Então, o que a gente percebe aí? A gente percebe nesses 40 minutos falando aí para vocês que tratar a obesidade ela deve ser vista de uma maneira integral. O desafio das 3 lives, e todas estão aí no meu YouTube, é só entrar na bio. Eu dei uma pitada de aspectos comportamentais relacionados à obesidade. Eu dei uma pitada sobre bioenergética na relação da obesidade. E agora eu dei uma pitada sobre alguns processos inflamatórios. Porque eu poderia ficar descrevendo todas as citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. E aí você fala, nossa, meu Deus, a coisa é feia, né? Falei, é feia. É feia. E se a gente for colocar valores de morte aí relacionadas à obesidade, a coisa é mais feia. E aí, de fato, não vai ter nem hospital para tanta gente no mundo. Se eu estou mostrando que até 2030, mais de 535 milhões de pessoas vão ser diabéticas tipo 2 por comportamento, compulsão alimentar, falta de hábitos adequados. E olha como é imenso o processo. Como é que a gente fica nessa intervenção? Então é isso. Então a gente entende o teu papel, o meu papel, o papel do médico, o papel da nutrição, o papel do psicólogo, o papel do psiquiatra, o papel da família, o papel da escola, nessa intervenção de transdisciplinaridade para que venhamos a ter uma conversa. Porque depois que o caos é instalado, a gente percebe que ninguém sabe a verdade de nada. Todo mundo está para um lado e para o outro. Aqui é a mesma coisa. Por isso que você que é profissional da educação física e da saúde, não dá para você ser apenas uma corrente. Ah, o grande processo, vamos treinar só musculação. Ah, vamos treinar só cardio. Vamos treinar só pilates. Ah, vamos agora fazer uma dieta low carb. Ah, agora vamos fazer uma dieta intermitente. Ah, agora vamos fazer uma dieta em jejum. Ah, agora não sei o que, agora não sei o que. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim porque as respostas são todas individuais. Se fosse fácil assim, puxa, era um programa de computador. E a gente sabe que o programa de computador deixa de atender algo que é mais importante. Qual é a tua real necessidade, principalmente quais são as motivações necessárias para despertar o sujeito para sair do sofá. Por isso que eu encerro essa primeira parte aí dizendo o seguinte, aí eu deixo 20 minutos para a gente discutir um pouquinho. Eu quero te desafiar o seguinte, quem é o bom profissional da educação física? É aquele que gera estratégias de tirar o sujeito que está no ambiente de quadro instalado de obesidade, comorbidades, e que ele venha despertar tesão, prazer. Prazer para quê? Para a vida. Para a vida.
Ele precisa entender que ele é participativo da vida, algo que ele não se vê mais. Segundo, se ele é participativo da vida, a primeira pessoa que ele tem que entender, que ele tem que amar, não é a esposa, não é os filhos, não é o amigo. A primeira pessoa que ele tem que amar é a si mesmo. É um redescobrimento de amor a si mesmo. Ele entendeu o quanto que ele é importante para si mesmo, para que depois ele tenha a possibilidade, aí sim, de compartilhar, de partilhar o amor que ele tem a si mesmo. Isso é fantástico. Por isso que nós não estamos sozinhos. Por isso que nós não estamos sozinhos. A educação física, ela tem o poder, de fato, de tirar pessoas do caos, tirar pessoas numa escuridão, porque aí já está relacionada também a quadros depressivos e tantas outras mazelas ocasionadas pela obesidade. Eu fui obeso. E ainda sou, porque as minhas células adipostas têm uma quantidade de bilhões, mais de 90 bilhões. E eu sei o quanto que é custoso, o quanto que é doloroso. Um olhar de preconceito diante de uma situação que o obeso ele sabe que ele está enfrentando, mas ele precisa de ajuda. Então é esse o desafio. Se você consegue tirar uma pessoa, seja do sofá, que ele comece a ter as atividades laborais, que ele comece a despertar para a vida, eu quero tirar o chapéu para você. Porque tudo que é bom as pessoas querem agora fazer. Então, eu deixo agora para vocês aí esses 15 minutos aí finais e depois eu termino aí com um presente que eu quero dar para vocês. Printem a tela, compartilhem. Se vocês não gostaram da live, me fala onde eu posso melhorar. Se você gostou, me marca. Para mim é muito importante. Compartilha para os amigos. Eu sou fã de ter uma rede de relacionamento do bem. E aí eu deixo algumas perguntas aí para vocês, tá bom? Tenho 15 minutos e aí depois eu faço o presente aí que eu quero compartilhar para vocês no final. Vamos lá? Qual pergunta que vocês gostariam de fazer? Obrigado, Neuzinha. Obrigado. Carol, obrigado. Obrigado, Rosivaldo. Eu falo muito, falo gritando, falo alto, mas assim todo mundo ouve, né? Esse material vai estar no meu Telegram, tá bom? Então lá vai estar, é só entrar aí. Obrigado, Carol. Obrigado, viu? Fábio, pode começar de novo? Eu vou deixar salvo. A live vai ficar salva 24 horas e depois ela vai estar lá no YouTube. Dr. Newton Nunes, uma das maiores autoridades da nossa ciência, grande ser humano e um dos melhores cientistas que eu tenho o prazer de conhecer. Trabalha no INCOR, trabalho lindo que ele faz ali na parte cardíaca. Tem pessoas que eu tenho orgulho. Obrigado, Marcelo. Tenho um amor enorme por você. Saudade das tuas aulas. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Espero não ter falado besteira, porque afinal de contas acabei entrando aí um pouco na tua área. Calo Pés. Obrigado. Dani, show de bola. Saudade de você também. Treinador troiano. Obrigado, doutor Newton. Rafael, alguma pergunta? Sempre muito bom. Obrigado. Obrigado, Tatiana. Vamos lá. Ricardo Paiva, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Realmente acho que eu também concordo, Gabriel. Obrigado porque você é um excelente profissional. Eu me espelho em pessoas como você que é profissional do campo aí, tá bom? Legal. Ó, eu vou deixar para vocês aí um presentinho e uma ideia que a gente construiu ao longo de 2 semanas. A gente falou sobre vários pontos. Obrigado, Júnior. A gente falou sobre emagrecimento e comportamento, emagrecimento e fisiologia e hoje emagrecimento e fisiopatologia, sempre uma pincelada. Então, o que a gente pensou em fazer? Nós criamos agora um material muito especial, um material muito bacana. É uma videoaula de obesidade na íntegra, aí vai ser uma videoaula de obesidade na íntegra, que eu vou compartilhando com vocês, um PDF exclusivo dessa videoaula e também PDFs de todos os artigos relacionados a essa videoaula. Além disso, eu vou estar compartilhando com vocês um e-book
que é do treinamento de força, saúde e performance humana, que eu fui um coautor de um dos capítulos sobre variáveis agudas do treinamento. Aonde você encontra esse material? Agora, assim que você terminar, na bio ali, vai ter um link. Se você quer adquirir esse material aí, ele vai estar aberto a partir de sexta-feira. Qual é o valor? É um valor muito baixo, devido até à problemática financeira de todos. R$ 9,90. R$ 9,90, isso mesmo, R$ 9,90. Podendo pagar em 2 vezes aí no cartão. R$ 9,90. É uma videoaula de mais ou menos 120 minutos, no qual eu vou abordar todos os processos que aí foram pixelados aí, além do material em PDF, além do material de PDF dos artigos e um livro também em forma de e-book. Então é isso. Terminou a live, clica ali e se você puder assim já comprar a partir de hoje e assim compartilhar também para os amigos, para mim vai ser muito importante, tá bom? Bom, eu peço que você printe a tela, que você compartilhe tudo que foi falado aí. As vagas são limitadas. O Pedrinho tá até ali, o Pedrinho e o João, é o que me assessoram aí. Eu acho que são 40 vagas aí que os meninos abriram. Se eu não me engano, são 40 ou 50 vagas que eles disponibilizaram pelo sistema deles lá. Emagrecimento versus obesidade. Aí é uma aula inteira. Desde comportamento, aspecto social, econômico, fisiológico, fisiopatológica e prescrição do treinamento. É isso. A videoaula vai ser essa, tá bom? R$ 9,90, podendo pagar em 2 vezes todos os conteúdos. Alguma pergunta a mais? Você vê que tá aí. E para mim é um prazer. Perguntas, gente. Perguntas. Vamos lá. Caetano, obrigado. Josi Vieira, obrigado. Rosivaldo, obrigado. Vamos lá. Espero que vocês aí depois printem a tela, marquem os amigos, compartilhem aí a minha bio, adquiram esse conteúdo que vai estar disponibilizado a partir de sexta aí por R$ 9,90, podendo ser em 2 vezes no cartão. Professor, então, são as citocinas, né? São várias citocinas, algumas delas eu citei agora, que são secretadas pelo tecido adiposo, levando ao processo inflamatório, como TNF-alfa, interleucina 6, resistina e tantas outras aí, tá? Mas eu descrevi algumas delas. Jô Pedro, acho que você conseguiu ver desde o começo? Que aí eu cheguei a dar uma pincelada ali em algumas ali, fui passando por algumas, tá? Márcio D'Angelo, não sei o que é, mas tranquilo. Vamos lá. Mais alguma? A gente está em 50 minutos aí. Tem certificado sim, fica tranquila, tá bom? Tem um certificado sim que eu imito, sem nenhum problema. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Obrigado, Márcio. Precisamos de mais lives assim, não aquelas pessoas... Não, cada um tem a tua característica, né? Legal. Quando posso intervir nas crianças com obesidade? Puxa, eu acho que tem que ser criar um ambiente de educação familiar. Então, se você é professor de escola, tenta criar um elo de ligação com a família para entender que a obesidade infantil ela não é do exercício, que é relacionada apenas a esse aspecto. É algo cultural e social. Então, a gente precisa ter uma intervenção muito integral, tá bom, Osivaldo? E, obviamente, você movimentar essa criança é extremamente importante. Obviamente que ela tem relações metabólicas diferentes, baseadas no seu aspecto de maturação e desenvolvimento. A partir de sexta, o curso já vai estar disponível, mas pode comprar agora. 4 horas de certificado, o Pedrinho está comentando aí. Telegram, Carol, é só entrar na minha bio. Terminou a live, clica na bio que já tem o Telegram. Como intervir com exercícios para o peso com relação às articulações? Excelente a tua pergunta. Há uma característica interessante, porque quando a gente fala de obeso, mórbido, ele não tem condições, então ele não tem condições de ficar nem em pé. E obviamente que acaba trazendo uma sobrecarga articular muito grande. E o profissional da saúde, ele acaba ele mesmo realizando os movimentos ali. Principalmente para melhora de líquido sinovial, melhora de mobilidade das articulações e gerando a possibilidade de estabilidade de músculos ali importantes. O próprio peso dele já é uma carga demasiada. Por isso que é muito perigoso você pedir para o cara sentar e levantar. Sentar e levantar para um sujeito de 70, 80 quilogramas, legal. Agora, se pedir para sentar e levantar para um obeso de 220 quilogramas,
já não é a mesma coisa. Pedir para ele fazer uma sequência de 6 a 8 repetições, sentar e levantar, olha o volume de trabalho que está ocasionando aí em tonelagem. Então é muita coisa de sobrecarga mecânica, tá bom? Alguns trabalhos de água são interessantes aí. Professor, alunos com diabetes tipo 1 têm dificuldade com emagrecimento? Depende. Se ele tiver controlado adequadamente, bem ajustado o medicamento, tudo certinho, às vezes, eu creio que não vai ter nenhum problema, tá bom? Então é questão de medicamento e ajuste. E obviamente tem fatores comportamentais também, tá? Comportamentais que eu digo, a relação de alimento, atividade física e outros aí. Não, o curso não vai ter tempo depois para realizar. Tá? Ele vai ficar aí disponível durante... O Pedro, acho que ele vai deixar durante uma semana. Vai ter um prazo para compra. Eu acho que é uma semana, somente para 34 pessoas no Brasil vão adquirir. O que eu sei é isso. Eletroestimulação, aí é que tá. A eletroestimulação é uma grande possibilidade, sim. Porque você acaba usando maneiras sem ser de exercícios de cargas externas utilizando a eletroestimulação. Boa sacada aí da Electrolife. A partir de sexta já está disponível, mas já está à venda. R$ 9,90 ou em 2 vezes. Só entrar na bio. Sim, a eletroestimulação pode ser um caminho interessante. O próprio Marcelo Capella, ele trabalha muito com a eletroestimulação, tá bom? A compra é até sexta. Obrigado, Pedro. Então é de hoje até sexta. Mais alguma perguntinha para nós aí? Printa a tela, gente. Vai chamando o pessoal. Vai falando aí que pelo menos uma live por semana eu quero estar fazendo. 1, 2 aí, tá bom? O curso fica disponível depois para ver, tá? O Pedrinho está comentando. Perguntas. Vamos pelo menos mais 2, porque ainda tenho 9 minutos, só para aproveitar esses 60 minutos que o Instagram nos permite aí estar juntos. Aí quando faltar uns 2 minutos eu faço as considerações finais aí. Acho que eu vou terminar até um pouquinho antes, que eu entrei antes, né? Oclusão vascular é uma boa estratégia? Sou fã. O problema é que a oclusão vascular, para sujeitos que já estão inflamados também, Ricardinho, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente não sabe em relação a trombos, a comprometimento vasculares. Então há de ter um olhar clínico mais cuidadoso. Mas eu não descartaria a possibilidade, caso as condições clínicas do sujeito estejam aceitas pela área médica para tal intervenção, tá bom? Mas é uma possibilidade. Mais uma, aí eu encerro, porque o Instagram já vai me dar o ok aí que está terminando. Mais uma. Vocês gostaram da live? Contribuiu? Sim, treinamento de força é fantástico. Quanto maior massa muscular, maior gasto energético. Quanto mais peso, maior gasto energético. Quanto maior a velocidade e é de uma maneira livre, maior gasto energético. Quanto maior massa muscular, mais hipertrofia, mais mitocôndria, mais beta-oxidação. De uma maneira geral falando, tá? Treinamento resistido com aeróbio, perfeito. Pode ser antes, depois, aí tem as maneiras de trabalhar. Trabalhos das duas capacidades e condições, eu acho tremendamente funcional. Não esquecendo também da flexibilidade. Flexibilidade tem um componente por meca no tradução, a relação de captação de glicose, ela melhora também com o trabalho de alongamento. Eu gosto do CrossFit, desde que tenha um bom treinador de CrossFit que entenda de treinamento. Tá? Então o problema do CrossFit não é o CrossFit, não é o cross-training. É o sujeito que está aplicando a metodologia aí. Se ele souber de treinamento e os princípios básicos do treinamento e saber fazer um planejamento individual para cada sujeito, show de bola. Se ele não souber, é um tiro no pé. É uma aula coletiva sem sentido, sem começo, sem meio, sem fim. Treinador Colares, foi uma videoaula que vai ficar 24 horas aí no Instagram, vai para o YouTube e o curso aí vai estar disponível de obesidade no aspectos gerais, fisiologia e prescrição do exercício, na minha bio, R$ 9,90, tá bom? Mas depois você assiste a live, foi bem bacana. Gente, eu acho que eu vou terminar. Pode ser? Eu vou terminar pelo tempo, senão vai ficar feio aí. Funcional, sempre. Funcional, depois a gente vai ter uma live sobre treinamento funcional. Eu vou mudar a minha visão sobre treinamento multicomponente, das melhoras das funções, tá bom? Melhora das funções. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Legal, eu compartilho para vocês artigos de eletroestimulação. Não é a minha área, tá bom? Eu não estudo eletroestimulação, mas eu compartilho.
informações no Instagram. Gente, posso terminar? Deus abençoe muito vocês. Printem a tela, compartilhem a tela. Se vocês puderem adquirir esse conteúdo aí de 2 horas praticamente de aula com certificado que vai ter a partir de sexta-feira, já está disponível. 50 vagas aí, tá bom? O material da aula vai ser em PDF, artigos em PDF, livro eu vou estar compartilhando, façam parte do Instagram. É uma grande honra estar com vocês. Obrigado por me acompanharem, obrigado por tudo, é um prazer enorme estar exercendo a minha profissão, tá bom? Beijo no coração de vocês, eu tenho 24 segundos para dizer, sim, nós somos um bando de loucos apaixonados por pessoas e por isso servimos a educação física da melhor forma. Por isso que educação física é vocação, e vocação não é para todos. Eu fui até ridicularizado hoje, mas eu confirmo. Vocação é o que faz, nós pertencemos à real educação física. Beijo no coração.